Boa tarde. Hoje é dia 19 de outubro de 2023. Eu sou o professor Ricardo Pássaro Henck, professor de matemática da escola Padre Antônio Dragoni, do bairro Monjolada, município de Guapiara, estado de São Paulo. Estou aqui com meus alunos do 9º ano do ensino fundamental dos anos finais, e os alunos que estão presentes hoje são eles: a Ana Laura, a Júlia, a Ana Júlia, a Vitória Lara, o Micael, o Luiz, a Evelyn, o Vitor, o Jonathan, a Vitória, o Matheus, não consegui ver quem é, o Eric, o Eduardo, o Gabriel, o Igor, a Adriele, a Manuela, o Enzo e o Cauã. Os demais alunos, por um motivo ou outro, estão faltando hoje. É uma aluna só, né? E essa aula é gravada, toda a aula é gravada e postada no canal do youtube.com/ricardohenck, onde, quando o aluno falta, ele deve assistir e colocar o seu aprendizado em dia. E os alunos que estão presentes podem rever a aula na hora de realizar o Tarefa São Paulo, que é fundamental que vocês realizem essas atividades. Terceira aula do quarto bimestre, aula de nivelamento. Qual é o nosso tema da aula de hoje? Volume de cubo e paralelepípedo. Então, para quem não lembra, cubo é um poliedro que tem todos os lados iguais, mesmo tamanho. E um paralelepípedo é um hexaedro, tem 6 lados e tem medidas diferentes, certo? E o que é o volume? O volume é a área lateral, é o que cabe dentro, é o volume do som. O volume do som não é, né? É o interior, tá? É o que cabe dentro desse poliedro. Então vamos lá. Conteúdo: volume do cubo e do paralelepípedo. Objetivos: identificar as unidades métricas de volume e suas razões. Calcular o volume de um cubo. Calcular o volume de um paralelepípedo. Resolver problemas que envolvam medidas de volume em cubos e paralelepípedos. Habilidade EF09MA19. Resolver e elaborar situações problema que envolvam medidas de volume de prismas e de cilindros retos, inclusive com o uso de expressões de cálculo em situações cotidianas. Para começar, vocês sabem o que é e como foi criado a unidade da medida do metro? O que é um metro? Não é 60 centímetros. 100 centímetros. Mas para ele virar centímetros, ele pegou o metro e dividiu em 100 partes. Então quer dizer que o metro é antes dos centímetros. O que é o metro? Eu nunca tinha parado para pensar, perguntar também. O metro é uma medida. Tem gente que vai, vou medir palmo. Palmo é uma medida. Polegadas é uma medida. Milhas, que lá nos Estados Unidos a gente vê muito no Papaléguas lá, né? Tantas milhas, não sei o que lá, pica-pau também, é a medida americana. No Brasil a medida é quilômetro, que tem a ver com o metro. Mas aqui está a história de onde surgiu o metro. Como que surgiu a primeira pessoa que definiu isso? Aqui é um metro e pronto, acabou. Quem será que criou o tamanho de um metro? Certo? Então nós vamos descobrir agora. Olha lá. A unidade de medida de comprimento metro foi criada na França por 2 astrônomos. Esse daqui eu acho que é um errinho que tem aqui, que deve ser o espaço do nome deles. Agora para ler esses nomes aqui vai ser complicado, hein? Jean-Baptiste Joseph Delambre. Deve ser isso. Esse é o primeiro, vamos chamar ele só de Jean. E o outro, Pierre François André Merchain.
certo? Vamos chamar ele de Pierre. Então nossos amigos Jean e Pierre criaram a unidade, eles que foram os criadores da unidade metro, unidade de medida de comprimento, metro. Como que eles fizeram? Eles utilizaram a distância do Polo Norte até a linha do Equador. Então você sabe que tem uma linha do Equador que divide o planeta Terra em hemisfério norte e hemisfério sul, né? Então é como se fosse a cinta ali, né, do planeta. E ele é chamado de linha do Equador. Será que se você estiver passando, você consegue ver a linha do Equador? Não, é uma linha imaginária, tá bom? Né? Depois tem Trópico de Capricórnio, né? Ali em Sorocaba, que quando a gente está indo para Sorocaba, tem uma placa falando, aqui passa Trópico de Capricórnio. Se você ficar olhando para cima lá, você não vê nada, tá? É ali que seria, se tivesse uma linha verdadeira, passaria por ali. Continuando. Então, eles utilizaram a distância do Polo Norte até a linha do Equador, pois é um valor fixo no mundo inteiro. A linha do Equador é um valor fixo no mundo inteiro. Dividido em 10 milhões de partes. Desculpe, falei errado. Não é da linha do... É isso aqui, ó. Essa distância até aqui dá 10 mil quilômetros. Concorda comigo ou não? E essa linha até aqui? Quantos quilômetros? 10 mil. Dessa linha até aqui, 10 mil. Dessa linha até aqui, 10 mil. Todos dá 10 mil quilômetros. Então, eles pegaram isso aí e dividiram por 10 milhões. Então, eles pegaram 10 mil quilômetros e dividiram por 10 milhões. Ou seja, o metro é a 10.000.000ª parte dessa distância. Então, um metro é a 10.000.000ª parte dessa distância. Certo? Se eu cortar um zero lá em cima, cortar um zero aqui embaixo, um zero lá em cima, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui, um zero aqui. Então, deu uma parte de milionésima. Se você dividir 1 por 1000, 1 dividido por 1000, dá lá, a 10ª parte de uma milionésima de distância. Então, tudo isso eles fizeram para poder definir o metro. Eles definiram o metro e até hoje o metro é daquele tamanho normal, que a gente não tem nenhuma régua aqui de metro, né? Tem aquelas réguas do professor de 1 metro. E aí depois vocês têm as partinhas menores que são as réguas de vocês. As réguas de vocês medem em metros? Em o quê? Centímetros. Cada centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. O próprio nome já fala. Centímetros. E o milímetros? É o metro dividido em quantas partes? Milímetro? O próprio nome já fala. Em 1000. 1 milímetro. 1 centímetro. E um decímetro? Dividido em 10 partes. Então o metro dividido em 10 partes é 1 decímetro. E se eu perguntasse para você, 1 decímetro tem quantos centímetros? Oi? Não. 1 centímetro é 1 metro dividido em 100 partes. 1 decímetro é 1 metro dividido em 10 partes. 10 centímetros. Então, 1 decímetro é a mesma coisa que 10 centímetros. Continuando aqui. Sistema Internacional de Medidas, chamado de SI. É o sistema usado em quase o mundo. Desculpe. É o sistema usado em quase o mundo todo. E foi criado para uniformizar. Quer dizer que eles iam pôr uniforme, é isso? O que quer dizer uniformizar aqui?
Vou ler de novo. Veja o que quer dizer essa palavra uniformizar. É o sistema usado em quase o mundo todo e foi criado para uniformizar e facilitar as medições das grandezas do cotidiano, como distâncias, tempo, massa, temperatura e etc. O que quer dizer aquela palavra uniformizar? Oi? Não bem por isso. Oi? Não também. Facilitou depois que uniformizaram. Mas o que quer dizer uniformizar? É que pra achar esse negócio de distância aí, do tempo, das coisas. Vou facilitar para vocês. Que eu achei que eles foram muito infelizes em colocar essa palavra uniformizar. Tá? Eles deviam colocar, foi para padronizar. Virar padrão no mundo inteiro, ficar a medida universal, tá? O metro. Então ela foi feita para ficar padrão, sabe, Eric? Para ficar mais fácil. Por exemplo, se o mundo fosse padronizar uma língua, qual língua vocês acham que eles iam padronizar? Vamos supor que é o inglês. Daí era proibido nós falar português. Por quê? De uma geração para frente aí, depois de tanto tempo a gente tentando, a língua portuguesa ia cair no esquecimento, ia ficar só a língua inglês. Então eles fizeram isso, eles falaram assim, ó, vocês podem até falar em português, mas quando for um padrão, vai ser metro. Então, os Estados Unidos usam o quê? Polegadas, milhas, mas quando tem que fazer a conversão universal, que é do mundo inteiro, é em metros. Certo? Então ficou isso. Então esse uniformizar quer dizer padrão, tornar padrão. Facilitar as medidas e grandezas do cotidiano como distância. Então, qual foi a medida universal? A unidade de base para medir o volume SI, é o metro cúbico, tá? Em M3, M elevado ao cubo. Por que isso? Que senão, por exemplo, aqui no Brasil, se vai abastecer, ninguém pede quantidade de litros, né? Chega lá, 50, 30. Aí a máquina calcula quantos que vai fazer lá de litros. Mas aqui é vendida por... Quantos que vale o valor unitário? É por milímetro, por litros? Por litro. Lá nos Estados Unidos, se eu não me engano, é por galão. A medida deles não é litros. O deles é galão. Mas quando precisa universar, qual é a medida do volume? Metros cúbicos. Que é o espaço que ocupa um cubo de aresta de 1 metro. Vamos ver a seguir os múltiplos e submúltiplos dessa unidade. Então vocês conseguem imaginar o que é um metro cúbico? Imagine isso aqui, ó. Isso aqui é a abertura que eu fiz aqui mais ou menos na minha mão, é 1 metro. Tá todo mundo conseguindo olhar aqui? Jonathan? Isso aqui, Vitória, Lara, isso aqui é 1 metro. Se imagine um cubo, um dado, feito com essas arestas aqui de 1 metro. Ele fica dessa altura aqui. Então imagine um dado gigante que ele tem 1 metro cada lado. Isso aqui é 1 metro cúbico. Cabe bastante água dentro dele, será? Quantos litros vocês acham que cabe de água dentro de um cubo que tem 1 metro de lado, 1 metro do outro lado e 1 metro de altura? Ele é maior que a carteira de vocês. Você acha que cabe 3 litros lá dentro? Alguém acha que cabe mais ou menos? 50 litros? Daqui a pouco nós vamos descobrir. 30 litros. Ele tem 1 metro aqui, 1 metro aqui e 1 metro de altura aqui. Pense num cubo gigante. Gigante tem que dizer, né? Eu queria criar um de papelão para a gente poder ter aqui, mas não consegui ainda achar papelões que tenha 1 metro por 1 metro para fazer 6 faces de 1 metro por 1 metro. Então lá, continuando. Cuidado. Pelo fato de ser elevado ao cubo, isso significa que tanto para os múltiplos quanto para os submúltiplos, a unidade de medida de volume é a razão de 1 para 1000. De 1 para
1000. Tá? Guardaram essa informação? De 1 para 1000. Continuando. Vamos ver a seguir exemplos de como fazer as transformações de uma unidade para outra, completando a tabela. Então veja bem aqui. Unidade de medida de volume. Nome: quilômetro cúbico. Hectômetro cúbico. O que é um hectômetro? Vocês acham que o hectômetro tem quantos metros? 1 quilômetro tem 1000. E o hectômetro? Vocês acham que é mais ou menos que 1000? Menos. 100 quilômetros. Hec, de 100. Tá bom? Absorver o hectare. O are é uma medida. O hectare são 100 medidas do are. Certo? Mas não vamos entrar nessa parte agora. E um decâmetro cúbico. Ele tem 10 metros por 10 metros por 10 metros. Tudo isso que nós estamos falando cúbico, você tem que imaginar ele feito em forma de cubo. 1 quilômetro cúbico, ele tem 1 quilômetro de largura, 1 quilômetro de frente e 1 quilômetro de altura. Vocês acham que existe alguma caixa d'água desse tamanho? Não deve existir, né? Só que eles medem o aquífero Guarani, por exemplo, que é um lençol freático que passa pelo Brasil. Eles medem a quantidade de água que tem lá embaixo em quilômetros cúbicos. Tá? Então a água é medida em quilômetros cúbicos também para poder... A piscina, eles falam, tem tantos 1000 litros. Ou eles falam, tem tantos quilômetros... quantos metros a piscina? Tem tantos metros cúbicos de água aí. Certo? O hectômetro é o mesmo cubo, só que dele fica menor. Porque os lados dele vai ter 100 metros. Agora, uma caixa d'água desse tamanho existe? Talvez não que fique em cima do telhado da casa da gente, mas pode existir aquelas cisternas grandonas, né? Mas 100 metros de profundidade, não? Caiu lá, morreu se não souber nadar. Decâmetro. Quantos que vai ter de lado? 10. E o metro cúbico? Vai ter 1 metro de cada lado, que esse é o padrão. E o decímetro cúbico? 0,001. Isso aqui seria já o volume. O decímetro cúbico, decímetro, é 10 centímetros, ou 0,1 metros, 10 centímetros. 0,1 metros, 0,1 metros. Ou poderia ser 10 centímetros. Vocês acham que isso aqui é grande ou é pequenininho? Esse daqui. Quem já brincou naquele material digital? Material dourado? Lembra que tinha aquele cubo pequenininho, tinha as barrinhas, tinha as plaquinhas e tinha um cubo grande? Então, aquele cubo grande tem um decâmetro cúbico, porque ele tem 10 por 10 por 10 de altura, certo? E aí tem o cubinho pequenininho, que era de 1 centímetro cada lado. E aí tem o menor que aquilo, que eu nunca vi na minha vida alguém fazer. Ele seria um cubo de 1 milímetro de lado, 1 milímetro de outro lado e 1 milímetro de altura. Sabe o açúcar cristal? Ele não parece um monte de cubinhos? Eu acho que um açúcar cristal devia ser 1 milímetro cúbico, mais ou menos. Ele deve ter, se ele tivesse se ele fosse um formato de dado certinho, um grãozinho de açúcar cristal eu acho que representa 1 milímetro cúbico. Mas não tem. Então lá, foco no conteúdo. Vamos ver a seguir exemplos de como fazer as transformações de uma unidade para outra, completando a tabela. Só que essa tabela aqui está errada, né? A gente descobriu aqui que ela está errada. Um jeito de provar ela é o seguinte: você vai lá e pega o conversor. Aqui, ó. Você vai... Opa, não é esse. Então, 1 metro cúbico em milímetro cúbico é 1,0 vezes 10 elevado a 9. E isso seria o quê? 1
com 9 zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Isso aqui seria aqui. Tá? Então, quando for andar para a direita, você multiplica por 1000. Quando você for andar para a esquerda, você divide por 1000. Certo? Feito isso, vamos começar a converter aqui. Não vamos olhar esse exemplo aqui em cima, que isso aqui confundiu a gente. Então vamos lá. 5 andando para a direita. 5 vezes 1000. 5.000. Andando para a direita, eu pego 5.000 e multiplico por 1000 de novo. 5.000 vezes 1000, quanto zero vai aumentar? 3 zero. Para a esquerda, eu pego 5 e divido por 1000. Quando eu divido, o que acontece com a vírgula? Lá andava 3 casas. E aqui? Anda 3 casas, mas para o lado esquerdo. Então lá, 1, 2, 3 casas, apago a vírgula. Opa, a vírgula só. E quem está à esquerda é o 0. Aqui de novo. 5, 0,005 dividido por 1000. Essa vírgula vai andar de novo quantas casas? 3 casas. Fica isso daqui. Certo? E aqui? Meu Deus, não vai caber mais aqui, né? Vou tentar de novo. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5,0. Ela vai andar quantas casas para lá? 3 casas. Eu coloco as 3 casas, apago a vírgula, coloco lá e um 0 à esquerda. De novo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,0. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, e um 0. Como eu vou dividir por 1000 de novo, anda mais 3 casas, aí eu ponho a vírgula. Certo? Em notação científica, como que ficaria isso? Quando você multiplica por 1000, é 10 elevado a 3. 1000 é igual a 1000 é igual a 10 elevado a 3. Quando você multiplica, aumenta 3 no expoente do 10. E quando você divide, diminui 3 no expoente do 10. Nesse caso aqui, 10 elevado a 0 dá 1. 1 vezes 5 dá 5. Como eu estou multiplicando, aqui seria 5 vezes 10 elevado a... Quantos? Não é menos, é mais agora. 3. E aqui seria 5 vezes 10 elevado a 6. E para trás agora vai dividir, ou seja, vai diminuir 3 do expoente. 5 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui, 5 vezes 10 elevado a menos 9. Certo? Tudo isso na linha do exemplo 2. Agora vamos apagar e vamos fazer o exemplo... O exemplo 1, quer dizer, aquilo ali. Agora vamos fazer o exemplo 2. Vamos fazer de outra cor. Então, andando para a direita, multiplica ou divide? Multiplica. 2, aqui era 2 vezes 10 elevado a 0. Que 10 elevado a 0 é 1. 1 vezes 2 dá 2. E aqui como que fica? 2 vezes 10 elevado a 3. Aqui, 2 vezes 10 elevado a 6. E aqui, 2 vezes 10 elevado a 9. E aqui, 2 vezes 10 elevado a 12. E aqui, 2 vezes 10 elevado a 15. E aqui, 2 vezes 10 elevado a 18. Então, isso daqui está invertido, né? Isso aqui era 1, aqui era para ser 1000. Aqui era para ser 100 mil. Aqui, não, 1 milhão aqui, desculpe. Aqui era para ser 1 bilhão. Está invertido isso aqui, certo? O exemplo está invertido. Agora vamos ver aqui, ó. Aqui tem uma dica, não tem, ó?
Vocês leram essa dica já hoje, né? Dicas da casa que se encontra o valor. Se você for andar para a direita, multiplique por 1000, ou seja, multiplique por 10 elevado a 3. E onde que aqui 10 elevado a 3 vai dar menos 0,1? 1 vezes 10 elevado a 3 dá 0,001. Então, aonde que está errado? É só a primeira linha deles. Agora nós acertamos aqui embaixo. Vamos fazer os exercícios agora. Aqui ele deu um exemplo, olha lá. Ele foi colocando até onde ele conseguia. Depois que ele não conseguia mais, o que eles fizeram? Usaram a notação científica. Certo? Vamos lá então. Direita. Só para lembrar. Direita, o que faz? Multiplica por 10 elevado a 3. Esquerda. Divide por quem? 10 elevado a 3. Vamos fazer a letra A. 2. Como que fica aqui? 2 vezes quem? Elevado a 3. Muito bem. E esse aqui? 2 vezes 10 elevado a 6. Muito bem. Andou para a direita, multiplica. Vamos andar para a direita na letra B. Tem alguma coisa para andar para a direita aqui? Não. Na letra C. 1,5 vezes 10 elevado a 3. 1,5 vezes 10 elevado a 6. 1,5 vezes 10 elevado a 9. Vocês entenderam que está aumentando de 3 em 3 aqui, né? Sim ou não? É a mesma coisa que eu pegar 10 vezes elevado a 3 vezes 10 elevado a 3. Quando eu tenho... É bem importante isso aqui, para quem não está conseguindo entender a parte. Por que está aumentando de 3 em 3? Porque você faz isso aqui, ó. Vou fazer essa linha aqui. 1,5 vezes 10 elevado a 3. Esse é esse daqui. Para fazer esse, você vai pegar o anterior e vai multiplicar por 10 elevado a 3 de novo. Lembra que a gente já viu isso? Quando a gente tem uma potência de bases iguais, eu mantenho a base. E o que eu faço com os expoentes? Somo. 3 mais 3, 6. Tá? E se fosse esse outro aqui, seria vezes 10 elevado a 3 de novo. Aí eu pego, mantenho a base e somo. 3 mais 3 mais 3, 9. Certo? Continuando. E aqui, 1,5 vezes 10 elevado a quantos? 12. Esse aqui tem para o lado direito para fazer? Sim ou não? Não? Tem, só tem para o lado direito, né? Agora aqui está complicado. Notação científica, eu posso fazer 17 vezes o número? Não, né? Eu até posso, mas não está dentro da notação científica. Então aqui poderia ser 10 elevado a 3, mas a notação científica, para esse aqui ficar certo, seria 1,7 vezes 10 elevado a 1. Por que elevado a 1? Porque ele tem que dar uma vírgula para ser original. Certo? E aí, esse daqui é a mesma coisa que 1,7 vezes 10 elevado a 1 vezes 10 elevado a 3. Como que fica daí? 1,7 vezes 10 elevado a quem? A 4, porque se soma 1 mais 3. Então, 1,7 vezes 10 elevado a 4 é a mesma coisa que 1,7 vezes 10 elevado a... Não, desculpa. 17 vezes 10 elevado a 3. Como que eu posso provar isso para vocês? Com calculadora. Aqui, ó. Calculadora científica. 1,7 vezes 10 elevado a 4. Quantos que deu? 17.000. Vou fazer uma outra agora. 17 vezes 10 elevado a 3. Quantos que deu? É a mesma coisa, né? Então os dois estão corretos? Sim. Só que esse daqui está no padrão da notação científica. Esse não está no padrão de notação científica. Porque lembra que na notação científica o número antes da vírgula tem que ser maior do que 0 e menor do que 10?
Ele tinha que ser de 1 até 10, até 9, de 1 até 9. Continuando aqui então, ó, como é notação científica, vamos partir para notação científica então. Certo? Cadê? Então esse vai ser 1,7 vezes 10 elevado a quem? Se era 1 e vai aumentar 3, 4. Esse fica 1,7 vezes 10 elevado a... Quantos? 7 por quê, Vitória? Porque aumenta 3. E esse aqui, 1,7 vezes 10 elevado a 10. E esse aqui, 1,7 vezes 10 elevado a... E esse aqui, 1,7 vezes 10 elevado a 16. E esse, 1,7 vezes 10 elevado a 19. Agora vamos fazer as divisões, subdivisões lá, né? Esse aqui era 2 vezes 10 elevado a 0. Aqui fica como? 2 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 6. E aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui, 2 vezes 10 elevado a menos 12. E esse de baixo, meu Deus, tem que fazer isso aqui virar notação científica primeiro. 4.500 é a mesma coisa que 4,5 vezes 10 elevado a quantos? Quantas casinhas vírgula vai dar? 3. Então, 4,5 vezes 10 elevado a 3. Isso aqui vai ser 4,5 vezes 10 elevado a 10 elevado a 3 menos 3. Elevado a 0. Porque você está dividindo por 1000. Você vai pegar o expoente e vai tirar 3. Quando você tem, lembra que eu falei para vocês, multiplicação de bases com expoentes iguais, é difícil, né? Iguais, você mantém a base e soma os expoentes. E na divisão? 10 elevado a 3 dividido por 10 elevado a 3. Você mantém a base e subtrai o expoente de cima menos o expoente de baixo. Então é isso que nós vamos fazer. Nós estamos subtraindo porque nós estamos dividindo. Então aqui fica 10 elevado a 0. Certo? E aqui fica 4,5 vezes 10 elevado a menos 3. Porque eu vou pegar o expoente 0 e vou tirar 3. Impressão minha ou tem gente mexendo no celular ou quase dormindo aí? Por favor, vamos prestar atenção. Eu sei que é cansativa essa aula. 4,5 vezes 10 elevado a quantos? Menos 6. E aqui? 4,5 vezes 10 elevado a menos 9. E aqui? 4,5 vezes 10 elevado a menos 12. E aqui? 4,5 elevado a menos... vezes 10 elevado a menos 15. Certo? Esse daqui é vezes 10 elevado a 0. Então aqui fica 1,5 vezes 10 elevado a menos 3. E aqui 1,5 vezes 10 elevado a menos 6. Com notação científica fica mais fácil a nossa vida, né? Ó, aqui em cima eles não fizeram com notação científica, mas não quis sofrer. E o nosso ficou igualzinho a parte do B, C e D. Só a A que nós fizemos em notação científica e eles não. A atividade 2 não ainda. Foco no conteúdo. O volume de um cubo ou um paralelepípedo, tanto o cubo quanto um paralelepípedo, em matemática, também são conhecidos como prismas, que são sólidos geométricos, que possuem duas bases poligonais, paralelas e congruentes. O que é congruentes? Com as mesmas medidas, que dão o formato de prisma, e faces laterais paralelogramos. Para se calcular o volume de qualquer prisma, basta determinar a área da base e multiplicar pela sua altura. Está aqui um prisma, você descobriu a área da base, depois se multiplica pela altura. Como que eu descubro a área da base? Lado
vezes o outro lado. Às vezes tem lados diferentes, é comprimento vezes largura. Foco no conteúdo ainda. Cubo. O sólido geométrico que possui 6 faces, todas elas são quadrados ou quadradas, quadrados mesmo. São quadrados congruentes. O que é quadrados congruentes? Quadrados com as mesmas medidas. Ou seja, todas as suas arestas têm a mesma medida. Então, para se calcular o volume do cubo, você vai fazer assim. Volume do cubo é igual lado vezes lado. Você achou a base. Agora, para multiplicar pela altura, vezes o lado de novo. Certo? Então, lá, a área da base vezes a altura. A base é A e é A. E a altura é A. Como que fica isso, então? Volume do cubo é igual a A vezes A vezes A. E A vezes A vezes A pode ser feito como? A ao quadrado? Quantos A eu estou multiplicando? Ao cubo. Certo? Olha lá. A vezes A, que é a mesma coisa que A ao cubo. Guardem isso. Quando você quer saber o volume de um cubo, e o cubo tem o lado 10, você vai fazer 10 vezes 10 vezes 10. O cubo tem o lado 5, você vai fazer 5 vezes 5 vezes 5. Certo? Exemplo. Determine em litros o valor do volume de um cubo que tem arestas iguais a 6 decímetros. Então, volumes é igual 6 decímetros vezes quem? Meu Deus. Não conseguiram entender aquela parte de trás ali? Tem 6 decímetros aqui. Vezes 6. Isso. Como que fica? 6 decímetros vezes 6 decímetros vezes 6 decímetros. Volume é igual 6 vezes 6, 36 vezes 6, 6 vezes 3, 18, 19, 20, 21. 216 decímetros vezes decímetros, decímetros quadrados. Decímetros quadrados vezes decímetros, decímetros cúbicos. Tá, olha que legal. Então, esse cubo tem 216 decímetros cúbicos, mas ele quer em litros. Alguém copiou aquela dica? 1 decímetro cúbico é igual a quantos litros? A 1 litro. Então, quantos litros tem 216 decímetros cúbicos? 216 litros. Pronto. Então, a resposta é 216 litros. Certo? Vamos ver a resposta programada. Olha lá. Volume. A ao cubo. 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro. A igual a 6 decímetros. Você vai fazer 6 vezes 6 vezes 6, 216. Como cada 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro, a resposta é 216 litros. Atividade 2. Se o volume do cubo é de 64 centímetros cúbicos, qual é o comprimento das suas arestas? Você tem que perguntar quem vezes quem vezes quem é igual a 64 centímetros cúbicos. Ou seja, o contrário. 8. Calma lá. O contrário da potência é quem? Radiciação. Raiz é raiz quadrada? Raiz cúbica de 64. Você tem que procurar qual número vezes ele mesmo. Por 3 vezes, né? Vai dar 64. A Vitória foi fazendo de cabeça ali, ela acha que é o 4. Vamos ver se dá certo. 4 vezes 4? 8. 8. Ah, não, aqui é 16, desculpa. 16 vezes 4? Certinho. E se eu não quiser fazer de cabeça, como que eu faço? Você pode fazer a decomposição. 64 vai fazer decomposição, a fatoração por números primos. 64 dá para dividir por 2? Dá. Número par dá para dividir por par. 32. Dá para dividir por 2 novo? Dá. 16. Dá para dividir por 2 novo? Dá. Dá quantos? 8.
Dá para dividir por 2 de novo? Dá quantos? 4. Dá para dividir por 2 de novo? Dá 2. Dá para dividir por 2 de novo? Dá 1. Acabou. Então 64 é a mesma coisa aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Tá? Mas quando eu quero pôr dentro da raiz cúbica, é a mesma coisa que eu falar aqui. 2 ao cubo vezes 2 ao cubo. Conseguiram entender essa parte ou não? O que eu fiz aqui? Não é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Mas quando eu vou por dentro da raiz, eu tento deixar o expoente da potência, da potenciação, igual ao índice. Para eu poder fazer o quê? O corta. Então, 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. Vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 2 ao cubo. E faz sentido, porque 2 ao cubo não é 8? 8 vezes 8 não dá 64? Então, beleza. Agora que eu tenho isso aqui poderia virar isso daqui, ó. Raiz cúbica de 2 ao cubo vezes raiz cúbica de 2 ao cubo. E aí você pode vir aqui, ó. Corta, corta, o 2 sai fora. Corta, corta, o 2 sai fora. 2 vezes 2 dá 4. Ou você poderia cortar direto aqui, ó. Corta, corta, o 2 sai fora. Corta, corta, o 2 sai fora. 2 vezes 2 dá 4. Ah, o da Vitória é mais fácil. Realmente. Ela foi testando e achou. Mas tem momentos que você não vai conseguir testar. Tudo que está explicando aqui é o que eu expliquei lá. Faz a fatoração, junta com o mesmo índice da raiz, para poder ficar mais fácil. Depois de lá, você pode cortar, ele sai fora. Corta, corta e sai fora. Só que eles não cortaram aqui. Eles primeiro dividiram essa aqui uma raiz, essa aqui outra raiz cúbica. Aí eles cortaram aqui, saiu 2 aqui. Cortaram aqui, saiu 2 aqui. 2 vezes 2, 4. Meu Deus, a aula que nunca acaba, rapaz. Um sólido geométrico de 6 faces retangulares, onde as faces são opostas, onde as faces opostas são paralelas e congruentes entre si. Então, para calcular o volume de um paralelepípedo, vamos chamar isso aqui de A, isso aqui de B, isso aqui de C. Como que eu calculo o volume desse paralelepípedo? Lado vezes altura. Lado vezes altura só? Hã? Lado vezes É, multiplicar todos os seus diâmetros. Os seus lados, né? A área você acha multiplicando A vezes B. É a área, a parte de baixo aqui, ó. E aí eu vou multiplicar pela altura, que é a letra C. Certo? Aqui vai ter um exemplo bem colorido, presta atenção. Olha lá, volume da área. Volume do paralelepípedo é igual a área da base vezes a área da altura. A área da base ali no caso é B vezes o A ou A vezes o B. Depois que eu achei a área, eu multiplico pela altura. Então, praticamente você vai multiplicar todas as suas dimensões: comprimento, largura e altura. Determine o volume de uma piscina que possui 10 metros de comprimento, 5 metros de largura e 1,5 metro de profundidade. Como que fica esse volume? 5 vezes 10, você achou a área da base. Perfeito. Depois? Vezes 1,5. Vamos tentar fazer? 5 vezes 10 vai fazer de cabeça. 50. Vezes 1,5. 50 vezes 1,5, corta o zero, vem aqui embaixo. 5 vezes 5, 25, subiu 2. 5 vezes 1, 5, com mais 2 subiu, 7. Aí anda uma casinha da vírgula para cá, né? Então o volume é igual a 75 metros cúbicos. Quantos litros cabe lá? Não é essa a pergunta, mas eu gostaria de saber. 75 litros? 7.500, quase. 75 mil, porque cada 1 metro cúbico é igual a 1.000 litros. Certo? 1 metro cúbico é 1.000 litros.
Lembra que eu estava falando para vocês imaginarem uma caixa aqui? Uma caixa de 1 metro por 1 metro, cabe 1000 litros dentro dele. Erramos, Né? Olha lá. Volume do paralelepípedo. Área da base vezes a altura. Área da base vezes a altura, no caso, seria a profundidade. Né? A altura aqui, no caso, seria a profundidade. Ah, professor, mas a profundidade está para baixo. Mas é a altura do paralelepípedo. Aí lá, 5 vezes 10 vezes 1,5 é igual a 75 metros cúbicos. E vai 75 mil litros de água lá. Qual a altura de um paralelepípedo que tem o volume igual a 508? O volume é igual a 528 centímetros cúbicos. E a gente sabe que esse paralelepípedo provavelmente seria nesse formato, onde ele tem o A, o B e o C da altura. Quem eu quero descobrir? A altura, o C. Então eu tenho que achar o quê? Multiplicar a base, que é o A vezes B, e multiplicar pela altura. Só que aqui ele fala assim, ó. Comprimento vale quantos? 12. Então aqui vale 12. E a largura vale 11. Aqui vale 11. Então o volume é igual. O volume eu já sei. Quantos que é o volume? 528 centímetros cúbicos é igual 11 centímetros vezes 12 centímetros vezes a letra C, que é a minha incógnita. Vamos resolver quem eu consigo? Esse vezes esse. Então 528 centímetros cúbicos é igual 11 vezes 12. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Matei 1. Vai com Deus. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. Somando tudo aqui. 2, 3, 1. Quantos que deu? 132 centímetros vezes centímetros. Centímetros quadrados. Achei a área da base. Vezes a altura vai dar aquilo. Eu quero descobrir a altura. O que eu faço com isso daqui que está multiplicando? Passa para lá. Dividindo. Então eu vou fazer assim. Se a altura é igual. Quem já estava lá? 528 centímetros cúbicos. Dividido por 132 centímetros quadrados. Vou fazer essa divisão primeiro. Potências com base iguais. Centímetros. O que eu faço com os expoentes? Soma ou subtrai? Subtrai. Soma quando está multiplicando. No caso está dividindo. 3 menos 2, 1. E centímetros elevado a 1 é somente centímetros. Agora, quando eu fizer 528 dividido por 132, eu descubro a altura em centímetros. Quantos que vocês acham que dá mais ou menos? 5 passa. 400. Não, calma aí. É um número menor, é pequenininho. 4, vamos tentar o 4. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 3, 12. Foi 1. 4 vezes 1, 4. Com mais 1, 5. Subtraindo, acabou. Quantos que é a altura desse paralelepípedo? Ah, professor, será que é? Tem gente que acha que a gente é mentiroso, né? Tira a prova. Como que se tira a prova? Faz toda a multiplicação. 11 vezes 12 vezes 4. Quantos que deu? Tá. Dando risada, né? Disse que... só porque nós se apuramos na aula de hoje. Não vai dar tempo de... Olha lá. Então, todo aquele procedimento que eu fiz, só que eles não usaram as palavras centímetros. Eu gostei de usar a palavra centímetro para deixar bem claro que o expoente 3 dividido pelo expoente 2 vai manter a base e vai fazer a subtração do expoente de cima pelo expoente de baixo. Aplicando, graças a Deus. Saresp 2009. Quer ver que eu não coloquei para gravar aquela hora, depois que o Márcio veio aqui? Ufa, tá gravando. Saresp 2009. Um restaurante oferece suco para seus clientes em copos com formato de prisma. Olha que bonito o copo. Cuja base é um quadrado. A base é um quadrado. E a área da base é quantos? 0,25
decímetros quadrados. Sabendo que 1 decímetro cúbico é igual a 1 litro e que a altura de cada copo é de 1,2 decímetro, então a quantidade de copos que equivale a uma jarra de 1,8 litros é... Vixe Maria, primeiro tem que descobrir quantos litros cabe dentro dessa... Quantos litros cabe dentro desse copo. Eu já sei a área da base. Como que eu descubro o volume dele? A área da base... Deixa eu escrever melhor. Área da base vezes quem? Ninguém copiou essa forma? Meu Deus. Vezes a largura e a altura. Não, a área da base é comprimento e largura. É igual A altura. Isso, representada geralmente pela letra A ou C, né? A área da base eu já sei, né? Quantos que é a área da base? 0,25 decímetro quadrado. Vezes, qual é a altura? 1,2 decímetro. Então o volume é igual. Decímetro quadrado vezes decímetro elevado a 1 dá decímetros cúbicos. Agora é só fazer. 0,25 vezes 1,2. 2 vezes 5, 10, foi 1. 2 vezes 2, 4 mais 1, 5. 2 vezes 0, 0. Matou 2, coloca o cruzinho. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 0, 0. Soma tudo. 0, 10 foi 1. 1 mais 0 mais 2, 3, 0. Deu 300, calma. Quantas casas você tem depois da vírgula em cima? 2. Quantas casas você tem depois da vírgula embaixo? 1. Quantas casas você tem ao todo? Devolve as 3 casas. 1, 2, 3. Então, ao todo esse copo tem 0,3 decímetros cúbicos. Eu sei que cada 1 decímetro cúbico é 1 litro. Então esse copo tem 0,3 litros. Ou seja, 300 ml. Qual é a resposta correta? Hã? Não tem por quê? Porque eu não descobri a quantidade de copo ainda. Quanto 0,3 eu tenho que somar para dar 1,8? É mais fácil fazer 1,8 dividido por 0,3. As casinhas estão iguais, uma casinha depois da vírgula? Ignora a vírgula. Quem vezes 3 dá 18? 6. Achou a resposta. 6 copos de 300 ml vai dar 1,8 litros. Certo? Olha lá. Jarra tem 1 decímetro cúbico. Volume do copo, área da base vezes a altura. Volume do copo, 0,25 vezes 1,2. Volume do copo é 0,3 decímetros cúbicos, ou 0,3 litros. Quantidade, 1,8 dividido por 0,3, que dá 6 copos. O que aprendemos na aula de hoje? Conversão de unidade de medidas. Cálculo do volume de um cubo e de um paralelepípedo. Certo? Tarefa São Paulo. Não esqueçam de realizar a Tarefa São Paulo pelo site ou pelo aplicativo. Os criadores desse material digital utilizaram as seguintes referências para criar esse material que nós terminamos nesse exato momento. Aqui nós finalizamos mais um material digital da Secretaria de Educação, Governo do Estado de São Paulo. Para quem assistiu pelo YouTube, muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau. Se inscreva no nosso canal. Você viu?